Estamos nos aproximando do tempo mais lindo do ano, momento de celebrar o Natal, que é este grande mistério da encarnação de Cristo. Para bem compreender e nos prepararmos, vamos deixar de lado um pouquinho daquele agito que envolve o Natal, né? Como presentes, a ceia, onde vamos passar e vamos parar um pouquinho para refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal. Por isso eu quero lhe convidar para ler comigo e refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38, que é o momento em que Maria recebe o anúncio do anjo Gabriel. Olá, eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui ajudo pessoas a conhecer a Deus através da minha voz. Neste vídeo nós vamos fazer um estudo sobre este texto bíblico. Texto esse que é tão importante para bem nos prepararmos para o nascimento de Jesus, assim como também nas novenas de Natal. Por isso, pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas e acompanhe comigo a leitura. A minha Bíblia é uma Bíblia de Jerusalém, então depende da sua tradução, alguma palavrinha vai estar diferente, mas jamais o sentido do texto. Vamos iniciar a leitura. No versículo 26 diz assim: no sexto mês. Sexto mês do quê? Da gravidez de Isabel, como vamos ser informados no final do texto. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Veja, o anjo Gabriel. Essa palavra anjo significa o mensageiro de Deus. Então Deus envia o seu mensageiro, o seu anjo Gabriel, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Nazaré era um vilarejo, na verdade, ali na região da Galileia, muito pequena. Segundo os estudiosos biblistas, tinha em torno de 150 habitantes apenas. Ou seja, um vilarejo muito pequeno. Por isso, também em outros textos bíblicos, nós vamos ver que chega a ser desprezado pelo pessoal lá de Jerusalém. Eles tinham o templo sobre o Monte Sião e assim achavam que a presença de Deus seria apenas ali. Mas Deus decide se fazer presente também lá no vilarejo muito simples a uma mulher. Vamos conhecer o que mais o texto diz. Versículo 27 diz assim: a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Veja, o texto vai ressaltar que Maria é virgem e que a sua concepção será virginal, como nós vamos ver daqui um pouquinho mais à frente do texto. Bom, por que o texto nos informa que José é da casa de Davi? Davi, que foi um rei, de Israel, no período da monarquia de Israel, foi um rei muito importante e ele recebeu uma promessa de Deus. Promessa que o seu reinado não teria fim. Por isso, é importante saber que a descendência de José passa pela casa de Davi, que é da tribo de Judá. Vamos seguir o texto. Versículo 28 diz assim: entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essa é uma saudação messiânica e o anjo vai dizer: alegre-se, Maria. Você encontrou graça diante de Deus, Deus está contigo. Olha que linda essa palavra. Maria, que nos representa, também devemos nos alegrar, porque assim como Maria recebe a visita do anjo, como ela vai conceber, a sombra de Deus vai pairar sobre ela, também nós, porque o Espírito Santo habita nos nossos corações hoje. Então nós também temos que nos alegrar, porque nós estamos na presença do Senhor. Veja lá, versículo 29, ele continua: ela ficou intrigada com essas palavras e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. Bom, como eu disse, essa saudação é uma saudação messiânica que inclusive nós encontramos no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 14 e 15. Então, Maria reconhece que essa saudação é messiânica e veja, naquele período existia uma grande expectativa de quem seria a mãe do Messias. Quando Maria escuta essa saudação, ela fica intrigada, porque ela fica pensando: é isso mesmo?
o anjo está aqui, ele está fazendo a saudação messiânica para mim, eu que moro aqui em Nazaré, que muitas vezes pode ser que ela até se sentia insignificante, mas é ali que o Senhor vai visitá-la. É muito lindo o texto. Vamos seguir aqui no versículo 30, diz assim: o anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Olha que lindo, né? Esse não temas é um fio condutor de toda a Bíblia. É a palavra que mais se repete no Antigo e no Novo Testamento, segundo alguns biblistas, por 374 vezes. E ela é somente dita por Deus, pelos anjos, por profetas ou por Jesus. Ou seja, a gente diz que é boca quente, né? Então, essa palavra não temas, o Senhor sempre fala para aqueles que Ele chama. O Senhor, quando chama, Ele vai dizer: não tenha medo, eu sou contigo, né? Eu estarei contigo. Então, Maria recebe também essa palavra para que ela acalme o seu coração. Na sequência, ele vai fazer o anúncio. Versículo 31. Eis que conceberá no teu seio e dará à luz a um filho, e o chamará com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. Olha que anúncio importante. Então esse é o momento que o anjo, que é o mensageiro de Deus, que foi enviado por Deus a Maria, vai fazer o anúncio, né, daquele bilhetinho que Deus mandou entregar a Maria. E ele vai dizer: você vai conceber, através do poder do Espírito Santo, você vai ter um filho. Esse filho será o próprio Filho de Deus, do Altíssimo. O nome dele será Jesus, né? Você deve colocar este nome nele, porque Jesus significa Deus salva. E essa é a missão de Jesus, salvar a humanidade da morte eterna. E ele diz: o seu reinado não terá fim. Porque essa é a promessa que Deus fez a Davi lá no Antigo Testamento. Então, também ligando a Jacó, aos patriarcas, né? Que Jacó aí é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então, cumprindo todas as promessas. Vamos ver o que Maria respondeu no versículo 34. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Bom, vamos compreender este verbo conhecer aqui no grego. Não significa que Maria não conhecia José, que Maria não conhecia nenhum homem. Significa que Maria não tinha intimidade, porque esse verbo conhecer aqui bíblico e também o termo grego significa ter intimidade. Então Maria estava noiva de José, mas ela não tinha intimidades com ele. E ela pensou: mas como vai ser isso se eu não conheço, se eu não tenho intimidade com homem algum, nem com o meu noivo? Vamos ver o que o anjo vai responder. O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Então, Maria ela argumenta, e isso eu acho também muito interessante, porque algumas vezes nós recebemos um chamado e não entendemos como vai ser, como é possível aquilo, como Maria, né, compreender o incompreensível de como que Deus vai se fazer homem e habitar no ventre dela. Então isso tudo foi muito difícil para Maria compreender e ela perguntou e o anjo lhe respondeu. Então quando nós recebemos um chamado também, a palavra de Deus não diz que é proibido ou que não pode se argumentar, se pedir uma maior compreensão. E Maria fez isso, e o anjo lhe respondeu: o Espírito Santo, a sombra do Senhor, vai lhe cobrir e vai conceber. Por isso que o filho que nascer de ti será santo, porque será filho de Deus. Então aquele que vai iniciar uma nova era entra na humanidade de uma forma totalmente diferente. Então ela consegue crer nesta palavra. E para que ela creia ainda mais, olha o que o anjo vai lhe dizer. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês, para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Então o anjo ele ainda vai recorrer a um testemunho da comunidade.
Ele vai dizer a Maria: olha, a sua prima Isabel, que é de idade avançada, que é estéril, ela está grávida, ela está no 6º mês. Então você pode crer, porque para Deus nada é impossível. Então Maria crê que aquela nuvem, né, que também no Antigo Testamento representa a presença de Deus. Deus, com a sua nuvem, ele habitava a tenda da reunião e isto era a presença de Deus. Então essa nuvem, essa sombra vai cobrir Maria e com o poder do Espírito Santo, ela vai conceber. E aqui o anjo busca esse testemunho. Como é importante testemunhos, os testemunhos da nossa comunidade. A mulher estéril também, né? Na Bíblia nós temos muitos, né, casos de mulheres estéreis que engravidam. Por quê? Porque aqui nós podemos ver a ação, o poder de Deus. Como hoje na nossa comunidade, quando nós ficamos sabendo de uma mulher que não podia ter filhos e que, né, reza, pede ao Pai, faz uma novena e acaba que engravida, e ali nós podemos ver o milagre, a ação de Deus. Então isso tudo fortalece a nossa fé, por isso nós também devemos dar testemunho. Vamos ver a belíssima resposta, o belíssimo sim de Maria? Versículo 38 diz assim: disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. Bom, então Maria, ela vai dizer que ela é o quê? Serva do Senhor. Aqui eu quero também chamar a atenção que esta palavra serva, em grego, serve tanto para a tradução, né? Pode ser feito tanto de serva como escrava. Por isso, algumas Bíblias, em especial as que foram feitas traduções mais antigas, pode ser que você vai encontrar aí na sua tradução bíblica a palavra escrava. As traduções de hoje em dia já não trazem mais como escrava. Por quê? Porque Maria, ela não foi escrava, ela foi serva. Ela deu o seu sim. O Senhor enviou o anjo Gabriel para fazer esse anúncio, esse pedido a Maria. Maria podia dizer não, mas ela disse sim. Chamá-la de escrava é anular o seu belíssimo sim. Maria, ela teve a opção, ela acreditou na palavra do anjo e ela deu o seu sim. Por isso ela é serva e não escrava. E por isso que não é muito correto quando nós falamos assim, existem movimentos, inclusive católicos, de escravas de Maria. E não, Maria não foi escrava, nós não devemos usar este termo, porque isso diminui o sim, o belíssimo sim de Maria. E Maria, quando dá o seu sim, ela diz o quê? Faça-se em mim segundo a tua palavra. O que é a sua palavra, né? A palavra na Bíblia, a palavra de Deus, ela é carregada de poder e existencialidade. Quando Deus fala algo, aquela palavra não volta para a boca de Deus sem que se cumpra. É isso que nós vamos encontrar em Gênesis, no capítulo 1, por 10 vezes, Deus criando o mundo, criando todas as condições necessárias para a vida e a vida, através do poder da sua palavra. Então Maria, ela acredita nesse poder, ela acredita que Deus, aquilo que ele diz, acontece. E se o anjo está anunciando que Deus disse que isso vai acontecer, ela acredita e diz, então, que aconteça conforme a palavra do Senhor. Amém? Que esse sim de Maria possa inspirar nós na nossa vida, também dar os nossos sim para o Senhor. Que nós possamos melhor viver este momento, né, de Natal, fugir um pouco da correria e meditar sobre tudo isso que aconteceu, que esse sim de Maria trouxe Jesus ao mundo, que veio com a missão de nos salvar. Que nós também possamos dar o nosso sim para o Senhor, a todo chamado, a toda missão que Ele nos chamar. Amém? Espero que esse vídeo tenha contribuído para fortalecer a sua fé, a sua compreensão dos textos bíblicos para este momento tão especial do ano. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui, compartilhe este vídeo com outras pessoas e também o seu comentário. O que você mais gostou? O que mais tocou o seu coração? Ou também uma partilha, a palavra sempre cresce com a partilha. Se você gosta de estudar a Bíblia, visite o site Voz Conhecer. Lá você vai encontrar muitos materiais, vídeos, também para sua pastoral, para catequese. Então visite o site, conheça lá todos os materiais e continue assistindo os vídeos do canal. Assim você segue fortalecendo a sua fé. Até o próximo vídeo. Paz e bem!